Fui para Líbia, fui para Bolívia, fui para Angola na época da guerra, então andei bastante pelo mundo. Então eu sempre quis trabalhar em petróleo, não ser um bosta na água, né? Direcionar a minha própria vida e não ficar dependendo de... É a questão de você conduzir a sua própria vida. Acho que no momento que você, isso para mim foi determinante. Se você depende de alguém para ficar num determinado cargo, o teu sucesso, a tua permanência passa a depender daquele alguém, não da tua performance. Nunca houve transição energética. Hoje eu só uso essa frase, essa expressão, adição energética. Cada combustível que foi sendo agregado à matriz, aumentou a oferta. Nunca houve uma substituição. Meu nome é Giovanni Loss, eu sou sócio do Matos Filho e também presidente do IBDE, Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia. Esse é o primeiro episódio do nosso Café Energético, que vai ser um videocast aqui falando de questões de energia, discussões jurídicas e também de mercado relacionados ao setor de energia. O IBDE foi criado há 23 anos atrás, eu tive a felicidade de ser um dos fundadores. Na época eu era um advogado júnior, tive esse insight de participar aí do Instituto e participo até hoje. É um fórum acadêmico, nós fazemos cursos, nós fazemos eventos, nós temos comissões de estudo, tudo para discutir questões ligadas ao direito e ao setor de energia. Acho que foi uma ideia visionária na época de uma advogada que ainda é nosso membro, Maria Assunção, que foi nossa presidente durante muito tempo, de aliar discussões jurídicas com o setor de energia, que cada dia ganha mais espaço aí nas discussões importantes da humanidade, né? O setor que vai crescendo a sua relevância, todos nós consumimos energia, existe um aumento do consumo per capita de energia, a gente precisa de energia e ao mesmo tempo a gente tem que cuidar aí do meio ambiente, tá? Então hoje estou muito feliz de ter aqui o nosso convidado inaugural, Décio Oddoni. Décio é meu amigo de longa data. O Décio tem uma carreira sensacional. Ele foi da Petrobras, foi da Braskem, foi da Prumo, foi da ANP, foi da Enalta, foi da Brava, sempre em posições de destaque aí, estratégicas. É um contador de histórias também, né, Décio? Adoro ouvir ele falar aqui, contar as histórias dele. Então estamos muito felizes de estar com o Décio aqui. Décio, bem-vindo ao Café Energético. Pô, João, obrigado, é um prazer e uma honra estar inaugurando o Café Energético com vocês. Excelente. Décio, eu queria começar com uma história que você já me contou, que é da sua ligação aí, seu histórico familiar ao setor de petróleo e gás. Conta um pouco pra gente sobre esse episódio aí da sua família. O meu avô foi o primeiro geofísico brasileiro, né? Ele, em 1932, foi para uma cidadezinha no Rio Grande do Sul fazer prospecção geofísica em busca de ouro, não de petróleo. Conheceu a minha avó, casou com a minha avó, mudou mais de 60 vezes pelo Brasil nas décadas seguintes. Caramba. Fazendo prospecção já atrás de reserva de petróleo. E em 1941, ele deu a locação no primeiro posto produtor de petróleo no Brasil, que é o Candeias 1, que até hoje produz e que é da Brava, da companhia que eu dirigi até pouco tempo atrás, as coincidências da vida. Então eu sempre quis trabalhar em petróleo, né, sempre. E sempre tive assim um espírito meio aventureiro. E quando a Petrobras fez a maior descoberta no mundo na década de 70 no Iraque, é um fenômeno meio esquecido, eu falei, eu queria ir para o Iraque. Só que veio a guerra Irã-Iraque no final da década de 70, a área foi invadida e a Petrobras saiu de lá e eu não consegui ir para o Iraque, mas consegui ir para a Líbia. Então fui para a Líbia, fui para Bolívia, fui para Angola na época da guerra, então andei bastante pelo mundo, consegui cumprir aí aquele meu objetivo de circular bastante. Isso, você foi da Petrobras no Brasil e no exterior. Mas fala um pouco pra gente da sua carreira. Como é que foi a sua carreira? A formação que você teve? Você acabou indo aí pro setor público e setor privado, né? Mas conta um pouquinho pra gente o que você acha que são highlights da sua carreira. Bom, é difícil assim você falar sobre você mesmo, mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que cada um é dono do seu próprio destino, né? Então, se você precisa tomar uma decisão, tome, né? Se você não tomar, alguém vai tomar por você. Eu brinco assim, não seja um bosta na água, né? Já me ouviu falar assim? Eu adoro essa história do bosta na água. Essa expressão. É de você não ficar ali flutuando, indo para um lado para o outro ao sabor dos ventos e da correnteza, né? Faça algum movimento, use sua energia para direcionar onde você vai, né? Com isso você vai ter mais sucesso do que se você ficar esperando que a sorte, né, um dia venha bafejar você.
né? Acho que talvez esse é um resumo assim do que eu poderia falar para alguém que é novo, né? Pensa onde você quer ir, lá na frente, tenta andar naquela direção, nunca vai ser uma linha reta absoluta, porque a vida não é simples. Agora, se você quer caminhar numa direção, se projeta numa direção lá na frente e começa a tomar ações que vão te levar para o outro lado, você está se afastando daquilo que você almeja, né? Então, fazendo assim uma comparação grosseira, se o seu sonho é ser jogador de futebol, não vai estudar engenharia. Sim. E vice-versa, né? Então, com 50 anos, eu queria tanto ter jogado futebol. Então, devia ter jogado futebol. Então, acho que essa é a principal lição que as pessoas têm que se querem, né, ter êxito, absorver na largada. Porque a vida é muito tentadora e as oportunidades, elas te dão muitas possibilidades de benefício no curto prazo. É um salário melhor, é um lugar melhor para viver, é um conforto maior. Mas não necessariamente aquele benefício de curto prazo vai te ajudar a lograr o teu objetivo de longo prazo. E em termos de formação, você é engenheiro, formou aonde? Aí eu sei que você estudou em Harvard, fez um curso em Harvard, você fez em SEAD também. Fala um pouco dessa formação acadêmica. Bom, eu estudei em colégio militar, no Rio Grande do Sul. Mas primeiro que estudei em colégio público, na época chamava grupo escolar, né? Velha guarda. Depois em colégio militar, Universidade Federal, no Rio Grande do Sul, fiz engenharia elétrica. Fiz curso de engenharia de petróleo na Petrobras. E a Petrobras me proporcionou 2 MBAs executivos, um em Harvard e um em SEAD. Eu fui um privilegiado. E isso me motivou, né, antecipando um pouquinho, a trabalhar para o governo. Eu sempre achei, não quero ser piegas aqui, mas é verdade, já cumpri isso, eu sempre achei que eu devia algo à sociedade, né? Embora não viesse uma família pobre, eu trabalhei em escola, estudei em escola pública, estudei em Universidade Federal, estudei no exterior pago pela Petrobras, que, né, não deixa de ser o Estado brasileiro. Então eu achava que eu deveria, de alguma maneira, retribuir isso para a sociedade. E por isso que eu aceitei um convite para um dia ser diretor-geral da ANP e acho que cumpri meu papel lá. Não, excelente. Não, você foi um diretor da ANP muito marcante para a indústria, fez muitas coisas legais. Imagino que você teve uma decisão, em alguns momentos da sua carreira você teve decisões difíceis, né? Vamos dizer assim, opções, né? Eu falo muito que o sucesso profissional, ele complica um pouco a sua vida porque você começa a ter mais opções e aí você fazer essa escolha sempre é difícil. Como é que foi essa primeira mudança, né? Você estava lá na Petrobras, você teve cargos relevantes na Petrobras, no Brasil e no exterior, e aí você falou, vou para a iniciativa privada, né? Antes de voltar depois para o setor público. Como é que foi essa... Quem te fez o convite? Por que você decidiu ir para o setor privado primeiro, saindo da Petrobras? Bom, a minha saída da Petrobras não foi voluntária, assim, foi o imponderável. Início de 2010... eu era CEO da Petrobras Energia, que é a antiga Pérez Compán, empresa listada em Nova York, em Buenos Aires, que a Petrobras tinha adquirido. Estava renovando meu período na Argentina e eu recebi uma mensagem que para eu ficar eu precisava ter apoio político. E eu já tinha uma trajetória, naquela época eu ia fazer 50 anos, para a Petrobras era um executivo jovem, mas tinha a minha trajetória familiar, eu achei que eu não deveria ter apoio político. Achei que eu precisava não ser um bosta-nágua, né? Direcionar a minha própria vida e não ficar dependente da legitimidade, da honestidade do apoio político ou não. Eu não quero entrar nesse mérito, porque é a questão de você conduzir a sua própria vida. Acho que no momento que isso para mim foi determinante. Se você depende de alguém para ficar num determinado cargo, o teu sucesso, a tua permanência passa a depender daquele alguém, não da tua performance. Então você deixou de ser dono do teu destino. O teu destino passa a ser atrelado a um grupo político, a um partido, a uma pessoa. E eu não queria aquilo para mim e resolvi sair. Então, e você foi para Prumo? Eu saí da Petrobras em 2010, fui para a Braskem. Braskem primeiro, é verdade. Braskem, depois fiquei 5 anos lá como vice-presidente da Braskem. E aí saí da Braskem em 2015 e fui para trabalhar para o AIG, um private equity americano, tinha comprado o Pôr do Açul do Ike, né, na Prumo. E quando eu estava lá, fui convidado para ir para a ANP naquele momento de retomada da indústria ali. Tinha passado aquela crise gigantesca, 2014, 2015, a Petrobras não conseguia apresentar balanço, os investimentos aqui no Brasil, né, desabaram. Fala um pouco dessa... Primeiro, como surgiu esse convite, né? Uma coisa que
existem pessoas que recebem esses convites para ir para o governo porque já fazem uma carreira desenvolvendo relacionamentos políticos. No seu caso, muito bem você disse, você não era uma pessoa política. Como que apareceu esse convite aí para você? Para mim, acho que foi um negócio absolutamente surpreendente, né? E realmente inesperado. E aí você olha assim, é o imponderável na vida. Tem coisas que você controla, brincando aqui de novo, bosta nada, e tem coisas que é o destino. Você não controla, né? Então, algumas coisas você tem como conduzir, outras não. Eu tinha um grande amigo que é conhecido, faleceu infelizmente, Luiz Felipe Lampreia, que foi chanceler brasileiro, que eu conheci bem o Lampreia, fiquei amigo dele, ele já era bem mais velho que eu, e ele me dizia um negócio: a tua responsabilidade é construir a tua nuvem. Se vai chover ou não vai chover na tua horta, bom, aí vai depender de uma série de fatores, mas constrói a tua nuvem, né? Então, eu tinha construído a minha nuvem. Choveu na minha horta nesse cenário, pelo imponderável, né? Meu sonho de vida, né, era ser diretor da Petrobras. Eu achava que tinha chance. Fiz uma carreira para isso. E precisava, nesse caso, o diretor da Petrobras também precisa de um certo apoio político, né? Mas se for técnico, não, né, dentro da carreira. Bom, eu não consegui. Né? Fui para o setor privado. No setor privado, eu fui parar na ANP. Já explico assim, a circunstância como eu vi. E tive a chance de ser presidente da Petrobras. Porque tive uma carreira no setor privado também, não fui. Poucas pessoas podem falar isso, não sei se muitas. Você vê, pelo imponderável. Se eu tivesse ficado na Petrobras, talvez tivesse sido diretor-presidente, dificilmente, muito dificilmente. Porque precisava de uma exposição, de uma série de outras características que eu não teria tido se eu ficasse preso a só um emprego numa única empresa. Eu jamais pensei nisso lá em 2010, quando eu saí. Por que eu acho que E eu falo isso, não é para me gabar aqui, mas é para informação pública. Claro. Né? Contando a trajetória, acho que é um ponto relevante. Mas por que eu fui para a ANP? Acho que pelo seguinte: eu sempre tive uma carreira basicamente fora do Brasil. Quer dizer, eu comecei aqui como engenheiro de perfuração de poços, quando começaram os poços de perfuração em água profunda na Bacia de Campos. Como eu falava inglês na época, eu tinha viajado bastante, falei que eu era meio aventureiro, com 21, 22 anos eu conhecia, sei lá, 60 países. Eu tinha sido mochileiro, naquela época o brasileiro não viajava, início dos anos 80, que era difícil. Então eu falava inglês razoavelmente bem. Me voluntariei para trabalhar nos poços de Albacora, Marlim, os primeiros poços de água profunda que descobriram aqueles campos. Minha carreira decolou, porque aquilo foi o grande crescimento da Petrobras naquela época. E eu queria ir para o exterior, eu fui para o exterior. Então eu fiquei no Brasil 5, 6 anos, entre embarcado e trabalhando aqui no Rio de Janeiro. E depois toda a minha trajetória foi fora do Brasil. Praticamente nunca trabalhei no Brasil aqui, né, na Petrobras, Brasil, estatal, monopolista, né, sempre um ambiente competitivo lá fora. E quando eu tive uma maior influência na companhia, pela posição que eu ocupava, eu sempre fui vocal por competição, por atração de investimentos, né, por uma agenda não monopolista. Então, o pessoal brincava em alguns lá, é o nosso neoliberal. quando eu estava na Petrobras. E eu escrevia sobre isso. E eu escrevi um artigo em jornal, paper, dizendo o que tinha que ser feito para atrair investimentos. Acho que foi isso que fez com que, naquele momento, quando a situação estava ruim, precisava dar uma guinada na indústria. Acho que buscaram um perfil como o meu, era um sujeito relativamente conhecido, me posicionava, que não era muito comum isso também. E acho que foi isso. E o convite foi o quê? Um telefonema de uma... O convite, o ministro me chamou em Brasília, falou literalmente para mim o seguinte: olha, o presidente me ligou, disse que quer terminar, falou assim, quero terminar o Dream Team aqui da economia, já botei o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, o presidente da Petrobras, o presidente do BNDES, precisamos de alguém do setor privado que toca NP, no sentido de atração de investimentos. Eu não conheço esse cara, mas todo mundo que eu falei me indicou o nome dele. Você conhece? O ministro eu também não conheço, mas convida ele. Foi assim. Que legal. Aí eu falei pro ministro, é para fazer mesmo? Vai ter liberdade para fazer? Ou é para ficar... Não, é para fazer, então vamos embora. E aí você chegou lá, né? Era a sua primeira experiência numa agência reguladora, tem gente... Eu nunca tinha ido na ANP, assim, a trabalho fisicamente, na vida. Eu nunca tinha tido relação com a ANP, nunca tinha pensado na ANP. Como eu trabalhei fora do Brasil a vida inteira, a ANP nunca fez parte da minha agenda. Assim. Eu sabia que existia, respeitava, olhava, mas assim, jamais imaginei. Jamais passou pelos meus planos. Então, mas eu tinha aquelas duas coisas que eu te falei.
primeiro, a vontade de retribuir o que eu tinha recebido. E segundo, a oportunidade de fazer alguma coisa relevante, que estava dado. Possivelmente não teria aceitado numa outra circunstância. Tem alguns presidentes, né? O caso do Arthur, que já tiveram experiência com a agência, né? O caso do Arthur, o caso da Magda, ela já tinha experiência ali muito com a agência na época que ela foi presidente da ANP. E aí, no seu caso, foi uma novidade. Foi trabalhar no governo, na agência. Ali, naquele período inicial, o que você diria assim, ou te chamou a atenção positivo ou negativamente no contexto de você assumir uma posição tão relevante ali no governo? Bom, primeiro, me surpreendeu o poder da ANP, porque como eu não me acompanhava muito, eu também estava distante. Então, me surpreendeu a capacidade que a ANP tinha de fazer as coisas acontecer pro lado positivo ou de travar pro lado negativo. Eu me lembro, estava conversando com alguém outro dia. Primeira coisa que eu fiz lá, eu fiquei sabendo que a gente não autorizava o biometano. Estava travado lá não sei quanto tempo. Né? No início de gestão, você sempre tem bastante poder. Eu falei com a turma lá, a gente liberou. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez foi liberar o uso de biometano. Você vê, hoje em dia isso foi que ano? Início de 17. Caramba, já visionário. Hoje é uma indústria. É uma indústria, e tem uma conexão grande com transição energética. Não podia. Não pode, porque não sei o que, pode contaminar o gás, que não sei o que, tal. Então, tem um poder muito grande. Eu confesso que eu não tinha essa percepção assim, na plenitude. Acho que foi a primeira assim, grande surpresa que eu tive lá. Mas você encontrou também alguma grande dificuldade que você fala assim, ou você chegou na agência, você acha que as pessoas olharam e falaram, esse cara, ele não veio aqui do... ou não? Não, muita desconfiança. O pessoal acha que quem chega em cargo público chega com agenda, chega representando algum interesse, algum grupo. Né? E eu dizia pro pessoal, olha, acreditem ou não estou representando ninguém aqui, senão não daria. É realmente para fazer as coisas acontecerem. Me dê um tempinho que vocês vão ver. Acho que me viram. Não, foi ótimo. O que você considera, assim, de tudo que você fez naquele momento, o que foi o seu ponto alto ali para colaboração, né? Você que estava buscando colaborar com a sociedade, o que você considera o ponto alto? Foram duas coisas. Né? Uma eu acho que era esperada, que era a modernização do upstream e a atração de investimento para poder destravar o pré-sal, que a gente fez. Foi um negócio impressionante, né? Porque naquele período de tempo, a gente conduziu um conjunto muito grande de leilões com uma rapidez enorme. Eu me lembro de uma vez teve um leilão que o TCU bloqueou, a gente refez em 5, 6 meses. Um leilão do zero. Então, era uma época de muito dinamismo ali dos servidores da ANP. Mas no mundo, naquela época, tinha uma discussão. Quem que vai atrair mais investimentos? O México estava abrindo também, a gente tinha uma preocupação muito grande de perder investimento para o México. A história mostrou o que aconteceu. Bom, naquele período, a gente arrecadou 112 bilhões de reais de bônus de assinatura. 92% de todos os bônus de assinaturas pagos no mundo no período. Quer dizer, 92% de todo o dinheiro que as empresas de petróleo no mundo pagaram para ter direito a fazer exploração, pagaram no Brasil. Foi o maior evento fiscal da história, né? 112 bilhões de reais. Então, isso acho que foi o grande evento, que tem efeitos perenes, né? Porque a produção que a gente está vendo aumentando agora é fruto desses investimentos que foram feitos naquela época e estão maturando agora. Também algumas alterações que a gente fez lá em procedimentos, tipo as regras de conteúdo local, também destravaram projetos que estavam, né, ali engatilhados na época e não saíam em função das restrições. Mas isso era, digamos, a agenda combinada, né, esperada pela sociedade, era o público. Eu acho que o que veio além, né, foi a continuidade da abertura. Porque o monopólio da Petrobras ele valia até 97, quando veio a lei, depois a ANP começou a operar em 98. A gente fala na quebra do monopólio, mas tecnicamente houve a quebra do monopólio. Mas na prática, na verdade, houve a quebra do monopólio de exploração. Porque passaram a ver os leilões, as companhias começaram a ter o direito de adquirir os blocos de exploração, mas ninguém produzia petróleo no Brasil, porque a Petrobras continuou dona de todos os campos produtores. Ninguém refinava, porque a Petrobras continuava, exceto lá a refinaria Rio-Grandense e Manguinhos aqui, dona de todas as refinarias do Brasil, para virtual monopólio do refino. A Petrobras continuou com virtual monopólio do gás, praticamente todas as instalações de transporte e tratamento de gás.
Então, foi uma abertura capenga, vamos colocar dessa forma, só na exploração. Então, a partir de 2018, na greve dos caminhoneiros, a gente teve a oportunidade de complementar essa abertura, né? Começou com a Petrobras precisava vender ativos para se capitalizar, porque não estava, né, conseguindo pagar o serviço da dívida e tal, o programa de desinvestimento. Então foi a venda de campos maduros, que criou todo um novo mercado no Brasil, todo um novo ambiente. Várias empresas novas aqui operando campos mais antigos, já com produção diferente de você entrar na atividade de risco de exploração de petróleo. A venda das refinarias, que não se complementou, mas começou. Mataripe, por exemplo, saiu, né, foi vendida para um grupo estrangeiro. E a abertura do mercado de gás. Sim. Então foram 3 medidas que a ANP tomou ali no segundo semestre de 2018, né? Foi estímulo à venda dos campos maduros, porque a Petrobras não estava investindo naqueles campos, e ao não investir não gerava riqueza, não gerava royalties, prejudicava o Estado brasileiro, a falta de investimento. Então foi bom ter transferido aquilo para a empresa privada. O estímulo com maior competição no refino, porque a greve dos caminhoneiros mostrou, né, o impacto de uma única empresa formando preços no país. E uma nota técnica que a gente publicou, que estava preparada há muito tempo, sobre o mercado de gás, que deu origem às discussões que culminaram naqueles 2 termos de compromisso de cessação com o CAD, os TCCs, que agora foram, né, completados. Acho que esse conjunto de iniciativas complementou a quebra do monopólio e a abertura do mercado brasileiro. Hoje a gente tem um mercado bem mais competitivo, dinâmico e diversificado do que naquela época em função disso. Já chegamos num ambiente completamente aberto? Não. Ainda tem concentração em alguns setores? Tem, mas demos um passo importante, espero que a gente continue dando outros. Muito pouca gente fala sobre isso, né? O quanto o programa de desinvestimento em paralelo com as medidas regulatórias acabou sendo algo estruturante, né, para o setor no Brasil. Acho que se você fizesse separadamente, né, assim, só um e não o outro, não soluciona. Você poderia dizer que a regra que fosse, mas se você não, igual você falou ali, a Petrobras tinha um monopólio de fato em diversas coisas, eu acho que seria difícil a gente conseguir um setor efetivamente competitivo, por mais que você criasse regras, se você não tivesse feito o desinvestimento ali numa certa medida. Quando a Petrobras lançou o plano de investimento lá em 2015, eu escrevi um artigo, acho que foi um dos artigos que deve ter chamado a atenção porque eu pensava assim, em relação ao setor, em que eu dizia o seguinte, que não era por decisão estratégica, era por necessidade, né? Como diria o outro lá, era por precisão, né? Porque precisava vender ativos para desalavancar. Mas que era a maior oportunidade que tinha surgido no setor no Brasil, porque pela primeira vez você estava vendo ativos sendo disponibilizados para o mercado, e ativos com geração de caixa já imediata, que abria a possibilidade de atrair um conjunto de compradores que não se interessariam por atividade de risco, mas que se interessariam sim por assumir ativos que já tinham geração de caixa, né? Então acho que essa combinação da necessidade da Petrobras, porque foi por necessidade, não foi por decisão, né? Essa necessidade com a agenda regulatória, acho que complementou, como você falou bem, o processo e permitiu que isso acontecesse. E isso criou um ecossistema ao redor da indústria de competição, como você falou, e uma das empresas que acabou participando ali desse processo foi o seu próximo passo de carreira, que foi a Enauta, né? Bom, na verdade, né, eu vou lembrar aqui, a Enauta não participou. A Enauta tinha uma visão. Ela foi criada lá no... É verdade, a Atlanta foi da OGX, que eu acho que vocês pegaram um pedaço. A Enauta foi criada lá atrás, quando a Petrobras quando a ANP abriu os leilões, a Petrobras na rodada 0, né, foi os primeiros blocos que a Petrobras manteve no início da abertura. A Petrobras chamou a companhias para serem sócias delas, e uma delas foi a Queiroz Galvão, que fundou a Enauta, que entrou com a Petrobras em Manati. E o portfólio da Enauta era um portfólio exploratório. Então a Enauta não participava dos processos de desinvestimento da Petrobras, só acabou participando no finalzinho. Sim. Eu fui para lá depois que eu saí da ANP, final de 2020, e para tocar o Atlanta, e a partir de 22, e aí que a gente começou, precisamos também migrar para esse ambiente, de ter diversificação de portfólio e tal, consolidação.
Então a gente começou a se interessar por esses ativos, mas foi mais tarde, já foi Sim. bem depois. E essa estratégia acabou culminando com a fusão da Enalta com a 3R para formar a Brava, já antecipando aqui cronologicamente a discussão. Essa foi uma transação muito, né, foi emblemática, né? Primeira fusão de empresas listadas, né? Fusão entre aspas, mas fusão de empresas listadas no setor de petróleo e gás do Brasil. E também teve aquela dinâmica, né? Porque originalmente a 3R ia fundir com a PetroRecôncavo, e aí de repente largou uma, foi se juntar com a outra. Conta um pouquinho dessa história aí. De novo, na história do bosta na água, né? Você procura fazer o que você acha que tem que fazer, né? A gente há algum tempo vinha buscando alternativas. A Enalta era uma companhia basicamente monoativo. A gente estava desenvolvendo o Atlanta, tinha um sistema antecipado lá de produção no Atlanta, tinha restrições, mas tinha capacitação técnica, né? Tanto que até acabamos ganhando o prêmio da ATC, né, nesse ano, que é uma prova, né, cabal aí da capacitação técnica da equipe. Mas a gente achava que tinha que ter um portfólio diversificado, porque empresa de petróleo não pode ser monoativo, tem que ser diversificado e tem que ter dimensão, né? Não é um negócio para empresa pequena. Você não sobrevive muito tempo no mercado de petróleo sem ter custo de capital baixo. E se não tiver escala, não tem custo de capital baixo. Então, empresa de 20, 30, 40, 50 mil barris por dia é muito difícil de manter, né? Se falava lá no passado que empresa de petróleo tem que pelo menos produzir 100 mil barris por dia. Hoje em dia, acho que 100 mil já é pouco. Porque houve tanta consolidação na indústria que o patamar nos Estados Unidos hoje seguramente é 300 para você poder listar em Nova York uma empresa de petróleo. Aqui no Brasil, 100. Acho que a gente ainda consegue ir se virando. Mas o ideal é uma escala maior. Então, esse era o conceito, esse era o objetivo. Mas nunca tinha conseguido concretizar. Eu acredito que principalmente porque tinha uma grande desconfiança em relação ao Atlanta. Atlanta era um projeto, e a gente estava no meio do projeto, e o pessoal tinha dúvida que a gente ia ser capaz de entregar o projeto. E a entrega do projeto é que destravaria o valor na companhia. Então, quando começou a ficar palpável que a gente ia conseguir fazer, e aí foi naquela época ali de início de 24, que o navio saiu de Dubai para cá, tava lá. Imagina se estivesse em Dubai agora o navio, hein? No estaleiro, eu tava ferrado. Você vê, é tudo circunstância na vida, né? É um imponderável. Você vai contratar uma companhia internacional para fazer uma adaptação no navio, a companhia escolhe um estaleiro, né? Foi quem escolheu foi a Inson, não foi a Enalta, botou em Dubai, que era um lugar bacana, o estaleiro legal. Graças a Deus tirou de lá antes da guerra. Se estivesse lá na guerra, os imponderáveis da vida, né? Mas então o navio já estava saindo de Dubai e abriu-se uma discussão entre a PetroRecôncavo e a 3R para uma fusão, só que a coisa estava travada. E aí a gente, dono do nosso próprio destino, nós fizemos uma carta que eu escrevi lá para a 3R propondo a fusão da 3R com a Enalta e não com a Recôncavo, e foi o que aconteceu. Então aquele negócio de você ficar, né, sempre olhando para frente, tentando direcionar para onde você vai. E aí hoje a Brava, acho que como petroleira independente brasileira, acho que é a segunda, né? Volume de produção, você fala. Atrás da Prio aí, mas é a segunda em volume de produção, com essa característica de ter ativos offshore e onshore, né? Diferente da Prio que... É a mais diversificada. Tem midstream, tem downstream, tem uma refinariazinha lá no Rio Grande do Norte, né? É uma empresa portfólio bem diversificado. Exato, um portfólio bem diversificado. E esse período na Brava que você viveu foi uma segunda experiência ali como CEO, né, de uma empresa listada no Brasil. Terceira. Porque você foi na Petrobras Argentina. Como foi a experiência? O que você tirou de aprendizado ali dessa fase? O que você diria que foram coisas boas e ruins dessa fase? Eu diria que muito mais boas, né, do que ruins, porque a companhia se consolidou. Né? Uma companhia com 80 mil acionistas, não é pouco, né, no mercado como o nosso, com um portfólio bem diversificado, como a gente sempre quis ter, achando que era o caminho. Eu cumpri meu papel lá, que era fazer essa transição, né, da Enalta para a Brava, juntar a turma da 3R, começar a criar uma cultura. É isso que eu ia perguntar. Como é que é essa experiência? Porque poucas pessoas têm essa experiência de realmente tentar formar uma cultura vindo de duas empresas, né, que eram separadas e se juntaram, né? Foi a primeira vez que eu fiz uma fusão de empresas.
Mas não foi a primeira vez que eu fiz uma mudança cultural. Eu fiz várias, inclusive na Petrobras. Quando eu cuidava dos negócios da Petrobras na América Latina, a gente tinha negócio em vários países e foi tudo aquisição. Então, quando você faz aquisição, você muda a cultura. Você muda o dono, né? Você muda o direcionamento, então você muda a cultura. Eu tive um professor nos Estados Unidos que ele escreveu um livro que eu recomendo para quem está nesse tipo de atividade, que se chama The Dynamics of Taking Charge. Né? O nome do cara é John Jack Gabaro. Se você entrar na internet, digitar The Dynamics of Taking Charge, botar em imagens no Google, por exemplo, vai aparecer um gráfico que é um resumo desse livro dele, que é espetacular, que eu sempre usei ao longo da minha vida, que é o seguinte: ele mostra que o processo de transformação cultural numa empresa, quando muda o CEO, que é mudança de cultura, mudança de direcionamento, é um processo longo, leva 36, 40 e poucos meses, né? E que ele segue algumas etapas. E eu vivi isso inúmeras vezes na minha vida. Você perguntou da Bravo, vivi de novo, e é o que eu estava me propondo a fazer lá, e fiz, acredito. É essa fase inicial dessa transição. Então, e como é que funciona? Bom, chega uma liderança nova, conhece pouco a organização, porque está chegando, mas tem ideias, tem iniciativas. Então, coloca aquele primeiro conjunto de ideias e iniciativas em funcionamento. Então, você tem, o gráfico é o seguinte, vou botar para a câmera ali, uma linha do tempo embaixo e na vertical o nível de mudança. Chegou a liderança nova, faz um conjunto de mudanças iniciais, troca um monte de gente, muda a estrutura, aquelas coisas que a gente conhece, e aí, cara, calma, né? Não tem a dúvida. Aí passa por um período de maior calmaria, mais ou menos um ano depois, já conhece a companhia, está lá há um ano, conhece as pessoas, conhece os processos, conhece a cultura que tinha. Agora eu estou preparado para realmente implementar o que eu quero. Aí faz a segunda onda de mudança, que é maior que a primeira, que é mais profunda, e com mais base teórica e prática. E aí você tem, depois, um período de aculturamento que vai levar mais, sei lá, um ano, mas já é para incorporar o que foi colocado naquele segundo processo de mudança. Então, são quatro etapas, né? As mudanças iniciais, a imersão, pós-mudanças iniciais, o grande processo de mudança, que vem geralmente cerca de um ano depois da mudança de liderança, e depois o processo de aculturamento, que aí leva mais, sei lá, um ano. Então, o que eu queria fazer na Brava é justamente isso: o primeiro processo de mudança, assim, na chegada, conhecer o pessoal e deixar a companhia preparada para a implementação da cultura, que foi esse processo que agora acho que a gente está vivendo lá. Vamos falar um pouco do setor de energia, né? Hoje a gente está vivendo um momento emblemático aí, né, que é essa guerra com o Irã, né, no contexto internacional. A gente viu o preço do petróleo subir representativamente os últimos 2 dias. A minha percepção é que nos últimos 15 anos a gente tem visto, em função de uma série de eventos, né, guerra da Ucrânia, agora guerra com o Irã, Covid, questões aí do posicionamento dos Estados Unidos como um big player novamente, né, como um maior player em algumas circunstâncias do setor, uma volatilidade maior, né, do setor de petróleo e gás num espaço curto de tempo. Sempre tivemos volatilidade, né, normal, mas se você pegar aí uma sequência de eventos alinhados ao posicionamento dos Estados Unidos, que é um país que, como você tem vários players e não tem um órgão regulador, no final você não tem muito controle ali do volume de produção, né? Como que você vê essa dinâmica do mercado global? Quais são suas perspectivas para o setor de energia global, o setor de petróleo e gás? A gente veio de uma fase também de muito ceticismo com a indústria, né? Nós viramos quase vilões em algum momento. Eu ia o novo cigarro, né? Exato, é isso. A indústria do tabaco. Eu ia para a Europa, nunca falava que eu era advogado petrolífero. Eu falava, não, eu sou de energia. Sofrer preconceito. As companhias passaram a mudar o nome para energia, né? Exato. Como você vê essa dinâmica nova do setor? Como você vê a perspectiva do setor para o futuro? Mudou muito. E mudou muito, acho que teve dois grandes tipos de mudança. Uma foi relacionada a patamar de preço
e a outra foi relacionada, como você falou, à volatilidade, né? Então, pegando o histórico lá de preço de petróleo, até 73, os preços eram administrados pelas grandes companhias. Aí veio a crise de 73, o embargo lá, e o preço saiu de $13 para 12 por barril, toda aquela confusão que a gente vivenciou nos anos 70. A segunda crise, 79, é o Irã de novo aí, quando teve a Revolução Iraniana, depois da guerra Irã-Iraque, que causou o segundo choque do petróleo, aí o preço foi de 12 para 40, 41, foi o maior preço em termos reais na história. Sim. E esse preço continuou subindo até 86. Preço alto estimulou o crescimento de produção, aí você veio o Mar do Norte, Golfo do México, Bacia de Campos, produzindo. O petróleo colapsou em 86, foi lá para baixo. Ficou baixo durante outros 13, 14 anos. Em 1999, o petróleo estava $9 o barril. Aí veio a China como economia de mercado, começou a consumir, os países asiáticos começaram a consumir, o preço começou a recuperar, a gente teve aquele pico nominal de 147 lá em julho de 2007, veio a crise financeira em 2008, 2010, caiu um pouco o preço, mas continuou subindo, cento e poucos dólares até 140 dólares, 130 dólares até 2014, quando a gente teve o colapso ali. Então, se você olhar do ponto de vista de preço, né, eu digo que a entrada da China como grande consumidor no ano 2000, quando foi reconhecida como uma economia de mercado por boa parte do mundo, foi o fim do petróleo caro. Perdão, fim do petróleo barato. Porque como a demanda aumentou, você precisava produzir petróleo de custo de extração maior do que o convencional. Então forçou o mundo aí para a fronteira, para o alto risco, para o Alasca. Águas profundas. Água profunda. O pré-sal é resultado disso. A exploração do pré-sal no início da década de 2000 foi porque você estava precisando de petróleo, mais petróleo para atender a demanda. Tanto que o Brasil se beneficiou muito daquele boom de commodities do início dos anos 2000, que foi isso. Então foi o fim do petróleo caro. O segundo fenômeno de preço que veio foi o shale. A partir de 2010, a produção de shale nos Estados Unidos, que acabou com a teoria de que o petróleo é um bem escasso, que as reservas iam terminar um dia, que o preço só tenderia a subir, aquela teoria do peak oil. Para a demanda, a oferta não é problema. É só você ter preço que você vai perfurar no shale com horizontal e com poço horizontal e com fraturamento, você vai produzir. É o fim do petróleo caro. Porque se ele estiver muito caro, vai ter produção. Então, esses dois fenômenos, o fim do petróleo barato da China e o fim do petróleo caro do shale, criou faixas de preço em que o petróleo tem que flutuar. Não mais estável lá embaixo, mas dentro da faixa. Que é determinada pelo custo de extração do petróleo convencional aqui embaixo e o break-even do shale, que com tecnologia vai caindo, mas por outro lado, à medida que você vai produzindo as zonas mais promissoras do shale, o custo também vai aumentando. Então você fica ali espremido. Minha leitura de preço, você fica espremido entre uma faixa que hoje estaria perto de $60 o barril e outra que estaria perto de 80 alguma coisa, que fica espremendo ali. E aí teve um outro fenômeno, que é a volatilidade que você falou. Olha como é que funcionava. Preço de ciclo de alta, 2013, 73, 86, 13 anos. Ciclo de baixa, 86, 99. 13 anos. Época longa. Ciclo de alta, 2000, 2014. Então, 13, 14 anos de ciclo. As companhias se preparavam, iam para projetos de longo tempo de maturação, tipos do pré-sal, de água profunda, Alasca, Nigéria, 8 anos para fazer, porque tinha uma certa previsibilidade. O que aconteceu a partir de 2015? Acordo de Paris, disputa da Arábia Saudita com o shale americano, abriu a torneira para pressionar o shale. Aí você começa a ter discussão em relação à demanda. Opa, o problema agora, como tem oferta de petróleo, nós não temos mais problema de oferta, tem um problema de demanda. Acordo de Paris vai ter que reduzir emissões, vamos reduzir a oferta de petróleo. Então o petróleo deixou de ser um bem escasso para ser um bem que vai acabar, que vai sobrar. A discussão deixou de ser qual é o pico de oferta para ser qual é o pico de demanda. Ah, não, vai ser 2030, 2035, isso se falava ali no final da década passada. Ah, vai ter o peak oil, o peak demand. Aí veio a pandemia, tinha gente jurando que jamais se voltaria ao consumo de 2019. Logo em seguida voltou. E se você reparar,
está cada vez mais distante o peak demand. Sim. Já estão falando em 2050. O que restou dessa história toda? A volatilidade. Os ciclos hoje são muito mais curtos, por causa do cheio. Como você, se tiver preço, botar capital, a produção vem rapidamente, 6 meses, alguma coisa assim, o ciclo fica dependendo desse espaço de tempo. Não é mais o ciclo de anos, é o ciclo de meses. E aí mesmo a volatilidade geopolítica ela é menos impactante. E por que a volatilidade geopolítica é menos impactante? Porque a dependência do Oriente Médio diminuiu. Antigamente você tinha grande parte... O OPEP hoje produz 40 milhões de barris. No mundo que produz 100 e pouquinhos. Antigamente o mundo era 80, 60, 80. Estava lá o OPEP. Então o peso relativo da OPEP, do Oriente Médio, era muito maior. O aumento da produção do shale, pré-sal e água profunda, tudo isso diminuiu o efeito relativo da OPEP na oferta mundial de petróleo. Então eu brinco, o pré-sal está ajudando a estabilizar o preço de petróleo no mundo, porque a gente tem aí 3, 4 milhões de barris do Brasil, que não tinha antes, e que estão ajudando a mitigar esses efeitos geopolíticos. Né? Então, pensando para frente, né? Você falou em transição energética. O petróleo vai acabar? A demanda do petróleo não vai. Agora, existiu um período, né, que eu acho que foi um período assim, uma certa ingenuidade eurocêntrica vindo da Europa, de que a gente ia poder restringir a oferta de petróleo e que o mundo ia cada vez mais migrar para renovável. O que faltou aí, eu acho que dos formadores de opinião, dos formuladores de política, um entendimento da realidade histórica. Né? Até a Revolução Industrial, a biomassa era a única fonte de energia. E hoje, a gente consome, do ponto de vista absoluto, muito mais biomassa do que a gente consumia quando era a única fonte disponível. Então, nunca houve transição energética. O pessoal usa essa expressão, adição energética. Né? Cada combustível que foi sendo agregado à matriz aumentou a oferta. Nunca houve uma substituição. Agora, se achar que vai pegar os principais combustíveis e vai substituir ou vai criar restrição de oferta, se fizer isso, eu não tenho dúvida que isso vai gerar aumento de custo, vai gerar inflação, vai gerar insatisfação popular, vai gerar mais pobreza energética, mais pobreza em geral, vai gerar instabilidade política justamente nos mais pobres, que é os que precisam mais de energia. A energia abundante e barata, ela possibilitou a formatação do mundo moderno. Sim. Então, tem alguns números que eu gosto de contar, assim, as pessoas esquecem de algumas coisas. No início da Revolução Industrial na Inglaterra, um operário precisava trabalhar 8 horas para ter recurso para comprar uma vela que ficasse acesa à noite. Qual a condição do cara gastar 8 horas de trabalho para comprar uma vela? Ele tinha que comer primeiro. Então, à noite, era a escuridão. A escuridão não permitia que o cara lesse. Não permitia que o cara se educasse. Aí veio o querosene. Lá em 1860, 170, ali, o querosene, 1970. Você passou a precisar de 15 minutos de trabalho para manter uma lâmpada de querosene acesa durante 1 hora. Opa! Hoje, quanto custa do percentual do salário de um trabalhador o custo de eletricidade para você manter uma lâmpada acesa? 0. Fração de centavo, uma lâmpada acesa hoje por 1 hora. Sim. Nada barateou mais na história. E nada foi mais transformacional na história. Né? Cada época tem o seu desafio. Né? Eu estava na NP, uma vez tive que dar uma palestra sobre energia, queria falar sobre isso. Aí pedi para o pessoal contar essa história. Por exemplo, o advento do querosene substituiu o óleo de baleia. Uhum. O passeio público, o Rio de Janeiro, era iluminado, 1870, 1880, você lê os livros lá do Machado de Assis, com óleo de baleia. Sim. As lâmpadas eram a óleo de baleia. O cachalote foi quase extinto no mundo, sperm whale em inglês, por causa da busca do óleo de baleia. Aí veio o querosene e substituiu o óleo de baleia. Como acabou a matança de baleia, o Moby Dick, ele é o livro, a história famosa. Sim. Aí o outro problema que teve, que as pessoas também esquecem, é o seguinte: não tinha automóvel.
Como é que as pessoas se locomoviam? Animais. Tração animal. É. Outro dia eu estava lá em casa vendo uma série ambientada na Inglaterra do século XVIII. Aí mostrava assim, o Londres. Não tinha uma sujeira na rua. Ora, como é que você acha que era uma rua em Londres, em Paris, em Nova York, no século XIX, com 200 mil cavalos caminhando pelas ruas para tração animal? Aquilo ali era uma confusão. Um chiqueiro ali, né? Rapaz, era esterco, era fezes. Mais de 20 mil cavalos morriam por ano numa grande cidade europeia. Aquela carcaça ficava ali na rua apodrecendo. Isso aí juntava animal, inseto, mosca. Era epidemia de tifo, do que fosse ali, em função da insalubridade criada pela tração animal. Aí eu pedi que a Thabita, né, que agora está na PPSA, que fosse era minha assessora na NP, eu pedi que ela recolhesse alguns exemplos disso. Ela achou um artigo do Times de Londres, de 1894, que eu usava nas minhas palestras lá, que dizia o seguinte: fazendo uma projeção que em 50 anos Londres estaria atolado em um metro de esterco, pela quantidade de cavalos que ia ser necessário circular nas ruas para poder manter o transporte de bens e serviços, de bens e pessoas para a população. Ora, o carro a combustão resolveu esse problema. Sim. Cadê a insalubridade que a gente tinha 150 anos atrás nas ruas das grandes cidades? Acabou. Os problemas foram sendo resolvidos, né? Então, o problema daquela época era esse. O nosso problema hoje é continuar gerando energia sem aumentar as emissões e reduzir as emissões. Baita desafio. Mas você não vai fazer isso aumentando a pobreza energética. Hoje tem 1 bilhão de pessoas no mundo que não tem acesso à eletricidade. E aí, como é que você vai esquecer esse pessoal? Vai deixar essa turma para trás? Ainda vai cortar a oferta de energia que você tem? Então, eu vejo um mundo em que você vai ter continuidade do aumento da produção de petróleo e gás, talvez não nos ritmos que a gente pudesse esperar se não tivesse alternativa, um aumento de crescimentos necessários dos renováveis, uma retomada no nuclear, que também tem uma série de preconceitos em relação à energia nuclear, mas do ponto de vista de emissão é uma energia limpa, tem outros riscos. Então eu vejo um mundo daqui até 2050, 2060, em que você vai ter contínuo aumento de oferta de energia, inclusive de petróleo e gás, e por isso a gente tem que estar preparado. Um país como o Brasil, que é um país com uma pobreza muito grande, com quantidade de miséria ainda, né, indesejada, a gente não pode abrir mão de recursos. Sim. A gente não tem que usar os recursos que a gente tem para tirar o nosso pessoal da pobreza. O maior inimigo do meio ambiente não é a energia, é a pobreza. Sim. O pobre, por desespero, né, a pobreza leva a desconsideração com os problemas ambientais. A gente precisa tirar o nosso pessoal da pobreza, precisa educar o nosso pessoal e precisa usar os nossos recursos para isso. A gente hoje importa GNL, gás de cheio, e aqui no Brasil não pode explorar. Isso que eu ia falar. Você acha que, né, a gente tem essa discussão de fraturação hidráulica no Brasil, você acha que essa, dentro do contexto do setor energético, é a maior perda de oportunidade que a gente tem no momento? Não, acho que não é a maior perda de oportunidade. É uma perda de oportunidade. Né? E eu acho que a gente só não tem exploração do shale no Brasil por causa do pré-sal. Porque a descoberta do shale gas nos Estados Unidos, o crescimento do shale gas na década de 2000 foi concomitante com o pré-sal. A gente tem shale, especialmente na Bahia. Né? Sim. Ali Paraná também tem. São Francisco. Mas o Recôncavo Baiano, que é onde tem estrutura, né? Onde está lá o primeiro poço produtor no Brasil, o Candeias, que é no shale fraturado naturalmente, não é fraturado artificialmente, mas é um shale fraturado, formação Gomo lá na Bahia. Que seria o lugar natural dos primeiros investimentos em shale no Brasil. Não aconteceram por quê? Porque a Petrobras focou no pré-sal naquela época. Se não tivesse descoberto o pré-sal, não tem dúvida que a gente teria ido pro shale. Não, a gente tem aqui no Brasil uma Pérmia, um Vaca Muerta, é difícil. Mas alguma coisa tem. E não é pouco. A gente não deveria relegar esse recurso. Eu acho que um dos problemas também se criou essa demonização do shale uma época, né? Teve aquele documentário da Netflix, Gasland. Aí eu me lembro, nunca esqueci isso. A torneirinha pegar fogo. Torneirinha pegando fogo. E aquilo destruiu a imagem do shale, né? Sendo que hoje você não escuta mais falar.
né? A indústria passa por uma evolução tecnológica. A gente teve ali uma adaptação. Hoje você não escuta mais cidades ou grandes acidentes ou grandes problemas relacionados ao shale. E eu acho que realmente a gente precisa rediscutir esse tema aqui no Brasil. Falando um pouco voltando, né, para o Brasil agora, né, falando do setor no Brasil, né? O que você vê em termos de perspectiva? Como você tem visto a atuação do governo atual no setor de petróleo e gás brasileiro, né, no contexto aí que a gente está vivendo? Eu acho que no Brasil a gente tem uma série de preconceitos. Por sorte, acho que pouco mudou no nosso setor, assim, do ponto de vista dos fundamentos. Agora, a gente precisa tomar ações, e as ações têm que ser tomadas com antecipação. Da mesma maneira que a gente está vendo crescimento de produção, fruto de ações que foram tomadas aí 5, 6, 7 anos atrás, daqui a 5, 6, 7 anos a gente vai estar dando reflexo do que a gente está fazendo hoje, né? E hoje, o pré-sal em um determinado momento vai declinar. Está dado isso. Os relatórios aí das autoridades, da EPE, por exemplo, você vê declínio de produção a partir de 2030 e poucos, né? E se a gente não tiver reposição de reserva no Brasil, nós vamos voltar a importar petróleo. É isso que a gente quer. Sim. Né? Então, falando de preconceitos, a década de 80 no Brasil foi considerada a década perdida, né? Porque a gente tinha crises gigantescas em relação à dívida externa. A dívida externa durante décadas foi o grande problema do Brasil, né? Foi a dívida externa, depois foi a inflação, a gente resolveu os dois, né? A dívida externa a gente renegociou em 94, Pedro Malan foi o negociador da dívida externa, depois virou ministro da Fazenda do Fernando Henrique, o Plano Real acabou com a questão da inflação, e hoje o nosso grande drama é gasto público. Os 3 grandes macro problemas econômicos do Brasil. Mas no final dos anos 70, o Brasil era um grande importador de petróleo. A gente produzia menos de 200 mil barris por dia. Acho que era 174, 179 mil barris por dia a produção da Petrobras no Brasil naquela época. E a gente consumia 1 milhão de barris. Mas não é só isso. O Brasil era um grande importador de alimento. As pessoas não sabem ou não lembram disso. Até a década de 90, o Brasil era um grande importador de alimentos. A gente importava milho, a gente importava arroz, a gente importava trigo, a gente importava leite, maçã da Argentina. Então a gente não tinha dinheiro para pagar as exportações. Quando veio a crise dos petrodólares no início dos anos 80, nós quebramos. Deixamos de pagar a dívida externa a primeira vez, o governo Figueiredo, no primeiro default. Tivemos um segundo default, deixamos de pagar a dívida de novo no governo Sarney, em 87. Duas falhas de pagamento de dívida. Isso aí arrasou com a capacidade do Brasil de atrair capital externo para cá, na década perdida dos anos 80. Por que hoje o Brasil é um país superavitário, com comércio internacional exuberante, um grande superávit, com reserva de acima de 300 bilhões de dólares, que pagou a dívida externa e que não deve mais nada para ninguém. Antigamente era o FMI aqui no Brasil batendo porta, cara. Você lembra disso? A gente tendo que se ajustar porque não tinha dinheiro, pedindo empréstimo ajoelhado para o mercado internacional porque não tinha dólar. Hoje nós temos mais de 300 bilhões de reserva. Por quê? 3 fatores. Primeiro, a mineração, cronologicamente. Lá nos anos 60, o doutor Eliezer Batista desenvolveu aquela rota de exportação de minério para o Oriente e a gente começou a exportar minério de ferro. Vale do Rio Doce, Japão, por aí vai. Segundo, Embrapa. Nos anos 70 foi criada a Embrapa, que desenvolveu as sementes que permitiram o plantio no Cerrado. Com isso, o Brasil se converteu numa potência agrícola, deixou de ser importador de alimentos. Passou a ser grande exportador de alimentos. E terceiro, petróleo. A descoberta de petróleo em água profunda, a quebra do monopólio, a atração de investimentos, por fim a descoberta do pré-sal, permitiram que a gente saísse de uma importação de quase 1 milhão de barris por dia para uma exportação de mais de 1 milhão de barris por dia. Reverteu. Tanto que os 3 principais produtos da balança comercial brasileira são petróleo, soja e minério de ferro. É isso que gera superávit. Qual o efeito disso? Bom, se você tem superávit comercial, você tem mais dólares entrando na economia. Se você tem mais dólares entrando na economia, você tem um dólar em reais mais baixo. Sim. Então você precisa de menos reais para comprar dólar. Como os preços de energia e de alimentos
são referenciados aos preços internacionais, porque os produtos com commodities são comercializados internacionalmente, eles são referenciados em dólar. Se o preço em dólar é mais baixo, o poder de compra da população é maior. Se o poder de compra da população é maior, a população é mais rica. Se a gente tem mais dólares, a gente tem menos... E se os preços são mais baixos, nós temos menos inflação. Se a gente tem menos inflação, nós precisamos de menos juros. Então, é um efeito benigno que a produção e a exportação de commodities traz para o Brasil gigantesco. Sim. Aí você olha e vê que boa parte da nossa sociedade, por outro lado, tem preconceito contra a produção de commodities, tem preconceito contra petróleo, isso que a gente estava falando aqui, tem preconceito contra o agronegócio, porque o agronegócio pode danificar o meio ambiente, não é a pequena agricultura familiar, e tem preconceito com a mineração. Ah, não pode minerar. Então, hoje a gente vive uma situação em que parte da nossa sociedade, resiste ao que nos faz mais bem-sucedidos. Sim. A gente precisava ter uma reflexão sobre isso, né? É bom ser produtor industrial? É bom ter tecnologia? Mas para poder chegar nisso, a gente precisa ter a base. A base que nos dá é a commodity. A Austrália é um país rico, sendo um produtor de commodities. Sim. A gente hoje é mais rico do que era antes por ser produtor de commodities. Não vamos renegar isso. Vamos aumentar a capacidade nossa de produzir o que a gente produz bem e vamos gerar recursos para fazer outras coisas, para diversificar, para fortalecer a indústria, para trazer tecnologia, para fazer a transição energética. Sim. Ou então, se a gente ficar demonizando o que a gente faz bem, a gente não vai ser bem sucedido nunca. Não, com certeza. Falando um pouco de transição, brevemente, a gente teve uma série de leis que saíram, né, durante o governo atual, mas a minha percepção é que a evolução do setor, ela tem sido em aspectos muito específicos. Eu acho que biometano, por exemplo, é uma indústria que a gente tem visto evolução. Eu tenho visto muita notícia, a gente mesmo tem trabalhado em projetos de SAF no Brasil. SAF é caro ainda, né? Ainda é caro. Como que você vê o posicionamento do Brasil no contexto da transição energética? Bom, o Brasil, todo mundo sabe, né? A gente já tem uma matriz energética bastante limpa. Sim. O fato da gente ter bastante energia hídrica, a gente usa pouco carvão, então a gente tem muito biocombustível, né? Etanol, biodiesel, então a gente tem um posicionamento hoje melhor que a maioria dos países. Agora, tem espaço para crescimento? Tem. A gente acho que aproveitar essa vantagem competitiva que a gente tem abundância de sol aqui também, o que favorece solar, a gente tem vento que favorece eólica. O que a gente precisa é trabalhar de forma organizada para tirar vantagem desses conjuntos de fontes energéticas que a gente tem, né? E não ser preconceituoso contra algumas delas, achando que a solução está em restringir a oferta. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de política que restringe a oferta de energia, partindo da premissa de que o mundo é ávido por energia e a energia que estiver disponível vai ser consumida. Excelente. Então, eu vou partir agora para 2 perguntas finais que já não são técnicas. Tá? A primeira é, Décio no pessoal. O que você gosta de fazer? Qual é seu hobby? Porque a gente não é só profissão. O que você gosta? Eu gosto de torcer pro Grêmio de Porto Alegre, gosto de ficar com a família, gosto de jogar golfe e fazer churrasco. Jogar golfe, eu não sabia, que legal. Jogo mal pra burro, quanto mais eu jogo, pior eu fico, mais tentativa e erro. E aí a última pergunta, você tem uma carreira super bem sucedida, né? Passou por uma série de etapas. Se você tivesse que dar uma dica para um profissional de energia, né, que está entrando no setor, que é jovem, qual seria essa dica? Qual seria a sua recomendação? Bom, a primeira recomendação que eu dou é a seguinte: vá para o mercado de energia, porque o mercado de energia é um mercado em permanente expansão. Então, oportunidades no mercado de energia vão surgir. Eu fui um exemplo disso, você é outro exemplo, um advogado conhecido, renomado, famoso pelo sucesso que teve e tem no setor. Então, fruto dessas escolhas que a gente fez, você e eu lá atrás. E aquilo que eu já falei no início: direcione a sua trajetória. Não deixe que forças externas direcionem você para um lado que você não gostaria de ir. Não seja um bosta nada. Não seja um bosta nada. É isso. Pessoal, estamos finalizando aqui o nosso primeiro episódio do Café Energético. Décio,
Super obrigado. Obrigado Foi a uma você. aula aqui que a gente teve, né? Eu sabia que ia ser um episódio sensacional. Estou muito feliz aqui de ter você comigo, um amigo, uma pessoa que tem uma carreira brilhante, uma pessoa maravilhosa. Nos sigam nas redes sociais, acompanhem aí, nós teremos um episódio mensal do Café Energético, né? Sempre trazendo novas informações, sempre com entrevistados aí com experiência no setor.